Bom, irmão, nós vamos dar início à escola. E as duas últimas aulas nós falamos sobre, as duas últimas escolas dominicais, nós falamos sobre a consciência. A consciência, ela abrangendo toda a nossa disposição também de obediência. Ou seja, falamos da má consciência e falamos da boa. Na aula passada nós falamos da consciência e o perigo dos sofismas. Ou seja, o perigo das palavras que podem ter aparência de exatidão, de verdade, mas na forma real são falaciosas. Ou seja, são para enganar. Hoje nós vamos fazer uma... Eu falei para os irmãos que tinha terminado, mas na verdade vamos fazer uma pontuação, um apontamento para uma situação que nós vamos também usar a consciência. Eu quero trazer à mente dos irmãos uma coisa. No dia a dia que a gente vive, nós temos a nossa vida social, temos a nossa vida que temos que ganhá-la, ou seja, nós temos que ter sustento na nossa vida, nós temos vida social, e nessa vida social ela está submetida sempre a um governo, desde o mínimo até o máximo. Nós estamos sempre debaixo de autoridade, quer seja no trabalho, quer seja no estado, no município, a autoridade do governo federal, e muitas vezes a nossa mente, ela fica tentando aplicar um senso de justiça com relação à injustiça que nós percebemos. Por exemplo, se há uma autoridade que pode me melhorar e me beneficiar nisso aqui, e essa autoridade decide não me beneficiar, não estou dizendo justiça, juiz, estou dizendo de tudo. Eu começo a olhar e começo a falar assim, poxa, isso não é justo, olha bem, isso não é justo. Quando nós somos beneficiados, nós reclamamos tanto da injustiça que não percebemos o benefício. Eu vou citar alguns exemplos. Nós pagamos energia. Não pagamos energia? Sim, pagamos energia. Como estamos fazendo uso dela, é uma beleza. Quando vamos pagar, achamos injustiça. Poxa, por que eu tenho que pagar isso tudo? Entenda bem, eu quero que os irmãos comecem a observar tudo que aprenderam sobre consciência. Eu, quando uso a energia, eu falo assim, olha, eu estou usando o ventilador, de repente falta luz, o que eu fico nervoso? O que acontece comigo? Faltou energia, primeira coisa, o que afeta a gente? Calor. Então a gente daria tudo para ter energia. A gente nem quer saber quando estamos pagando. Se eu ligo o ar-condicionado no meu quarto, eu ligo e tenho uma noite de prazer. Sabe, mas na hora de pagar a conta de energia, eu quero continuar tendo a justiça, ou seja, que foi o uso, quer dizer, a minha condição de usuário, mas não quero me submeter àquela quantia que eu acho injusta. E começa um paradoxo na nossa mente. Como Deus observa isso? Como o Senhor nos encara quando estamos querendo avaliar essa situação? Com relação às autoridades e competências que temos acima de nós. Olha, abra a Bíblia em Romanos. Vamos começar. Na verdade, nós vamos falar da consciência, mas é como o utensílio para o entendimento, porque é o que afeta. Mas nós vamos falar da sujeição, usando a consciência, a sujeição à autoridade. Romanos 13. Todo mundo achou? Sim. Olha bem, eu vou ler. Depois eu vou pedir um outro irmão para ler. Ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade, não há autoridade que não provenha de Deus. E as autoridades que atualmente existem foram ordenadas por Ele.
Pode ler, Joyce, a tradução. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Sim. O termo autoridade na Bíblia não é somente a utilização do substantivo. Quando a Bíblia fala assim, está sujeito às autoridades, ele fala dos pretões romanos, que eram os governadores, Pilatos, Herodes e por aí vai. Os governadores. Não era um governo como um governador de estado aqui, mas era dada autoridade para eles para exercerem qualquer coisa em nome de César. Naquela época o imperador era Tibério. Eu tenho autoridade, Pilatos? Sim. Pilatos fala para César, sim, eu te dou autoridade para você fazer o que você quiser. Então, não pense os irmãos que era aquela coisa assim, Roma é injusto, Roma, caramba, Roma persegue. Olha, era uma dor de cabeça para manter um povo em ordem. Por isso que quando quiseram acusar Jesus, acusaram de motivar o povo ao motim. Assim, acusaram de... Tem outro nome para isso, de... Rebelião, acusar de rebelião. Por quê? Porque o alvo do governador, do pretão, era, tá em paz, quero nem saber. Deixa todo mundo em paz, cada um está pagando seu imposto, vai. E não é diferente de hoje, não. Não é diferente de hoje. Ou seja, o governador, ele quer mais que você não reclame. E isso é que ele deseja. Por quê? Porque, mas ele é um governador, ele está bem, não. Como você entra naquela cadeira, querendo ou não, ele tem um compromisso com a autoridade maior do que ele, constituída, que é o governo federal. Um município tem uma ordem maior do que ele, o município está dentro do estado e tem sempre alguém maior ordenando. Então, quando ele fala que você esteja sujeito à autoridade, ele estava dizendo assim, Deus colocou os pretões romanos para que vocês obedecessem. Não há nenhum deles em que não tenha sido eu, o Senhor, que tenha colocado. Aí, mas, por exemplo, ele colocou os pretões romanos, eles matam de vez em quando. Sim, eles matavam, mas nunca matavam sem um julgamento. Havia um julgamento. Olha só, acompanhe comigo. Ô Beth, lê 1, emenda com 2 e até eu pedir você para parar, por favor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Certo. Deus. Continua. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Ó, para um minutinho. Essa condenação aí não é a condenação eterna que ele está falando. Trarão, aqueles que não obedecem, como eu constituí, trarão sobre si mesmo a condenação de veredito. Ou seja, ele fala assim, obedeçam, porque dentro dessa obediência você está debaixo do meu castigo. É como se fosse instituído como Roma dominou Israel, e sabemos que todo domínio do povo de Deus tinha a ver com desobediência. Ele fala assim, eu exijo que vocês obedeçam. Exijo, porque vocês estão debaixo disso. Aí começa a guerra na consciência. Sim, mas e quando há injustiça demais, que fere até mesmo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração? Exemplo, hoje em dia você convive com ideologia. É a palavra do momento. Então surjam leis, talvez surjam leis, que vão ferir o teu entendimento com relação, e a tua vida com relação a Deus. Aí como é que fica isso? Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Entra revolta no meu coração. Toda pessoa que eu vejo, citar a Luz de novo como exemplo, eu ouvi de várias pessoas conhecidíssimas minhas falarem assim, é por isso que dá vontade de meter um gato nisso aí. Porque, olha os habitantes, mas entenda bem, você já sabia antes de contratar que você estava sujeito àquilo ali, eles fazem o que eles querem. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a ordem que eles derem, obedeçam, porque existe uma finalização com relação ao Pai.
para que a sua consciência não fique deturpada. Ou seja, daqui a pouco você começa a achar justo o quê? Fazer um erro. Praticar um erro por quê? Eu vou fazer isso, porque estão fazendo isso comigo. Pode falar, Beth. Assim, em relação ao exemplo que você deu aí da conta da live. É um exemplo só. Então, aí se você observar a conta, vamos botar um exemplo assim, R$70 eu gastei efetivamente de luz. A maior parte são impostos. Isso, bem citado. Entendeu? Impostos. Impostos. Então, às vezes você fala, Deus então colocou essa lei que seria uma forma de castigo para nós. Na verdade, durante toda a vida do homem e exemplificando a nossa, claro, com o Senhor, estamos debaixo disso, porque vivemos aqui. Os irmãos vão entender por que o Senhor se preocupou de fazer com que você No caso respire. da light não foi Deus que criou, não, misericórdia. É um negócio ruim. Mas então é isso, é esse sentimento. E até, não. Mas então, olha, entenda, irmãos, olha, entenda. Eu quero que os irmãos prestem atenção na palavra para que os irmãos tenham entendimento. Quando fala de autoridade e fala de respeito, o Senhor tem uma guia. Ele quer guiar vocês para uma situação, quer nos guiar para uma situação. Obediência somente à autoridade? Não. Não deixar que a sua consciência seja corrompida. Fala. Eu tenho uma questão, a gente obedece, né? Aí você escuta fulano e ciclano, eu saí de comunidade, porque até mesmo que está quase uma comunidade praticamente. Mas você ouve a pessoa que não paga a conta, a taxa básica, eu saio e deixo ela ligar, quando eu chego a casa está geladinha. Quanto é que você paga por mês? R$30. Como? Mas nós pagamos para isso. Porque nós Sim. pagamos para ele. Mas é então, justo isso. mas eu quero fazer isso um exemplo. Não é uma autoridade sobre você, ou seja, você não utiliza uma coisa dela. Naquela época, Roma, ela tinha uma coisa muito valiosa, que era a única nação que possuía, como hoje, um sistema monetário, sabia disso? Possuía até caderneta de poupança, tinha juros para quem guardava dinheiro, era uma coisa fenomenal. As ruas de Roma, as carruagens passavam, tinha mão e contramão. Havia pavimentação de ruas, então o alvo das pessoas era o seguinte: eu quero essa benesse de Roma, mas para se ter isso é preciso se submeter. Então o que os irmãos entendem? Quando você deseja alguma coisa do mundo, na verdade você só tem aquilo se você o quê? Se submeter. Entendeu? Ontem recebi uma pessoa aqui no portão, às 9h pouca da noite. Começou a conversar comigo, que bênção, não sei o que lá. Daqui a pouco, ele falou assim, porque eu preciso disso. Aí eu não entendi nada, eu falei assim, eu preciso do quê? Eu preciso dessa vida que as pessoas têm. Eu quero buscar o tesouro que tem nesse mundo, porque nesse tesouro do mundo, eu comecei, se tivesse uma parede, eu teria feito assim, né? Mas não tinha, estava vazia de mim. Eu comecei a ouvir, eu não entendi nada, eu pensei, não, porque irmão, você tem que ver que no mundo tem tesouros e aquele que é inteligente sabe garimpá-lo. Aí eu virei e falei assim, tudo bem, mas o que você quer? Eu quero as riquezas desse mundo. Aí quando eu toquei, só toquei na palavra concupiscência, não, isso não existe, deixa eu não terminar, isso não existe. Isso não existe. Nós, não falou assim Deus, não, nós estamos aqui para que possamos ser inteligência ao ponto de nos sobrepormos sobre outras pessoas. Ele falou, eu tive uma aula, eu parei o estudo para ir lá para tomar um ar e tive uma aula do estudo. Falei, que bom que eu vi isso. Olha, ele veio procurar uma pessoa aqui, eu não vou citar o nome, porque não vai me edificar e nem somar nada. Que quando ele falou, mamãe, eu vim procurar uma pessoa. E falou o nome da pessoa que ele queria ajuda. É como se o leão fosse buscar ajuda com o macaco. Por favor, me ajuda. Mas você é o rei da floresta? Não, você pode me ajudar. Eu não entendi. Aí eu comecei a tentar conversar com ele. Parecia ser uma pessoa lúcida. Mas depois eu vi que era louco. Entenda bem, a Bíblia diz não chamar seu irmão louco. Eu estou dizendo, mas a loucura que ele estava fazendo, ele teve uma hora que ficou possesso, porque então ele estava reclamando de uma situação, quando mostrou o celular. Me explica, por que eu estou tendo isso aqui que está dando prejuízo para mim?
Porque você tem os seus seguidores, mas eu angariei os seguidores. Então, o Face não sei o que, e o Insta não sei o que, não pode colocar essa mensagem aqui, proibindo eu de fazer uma coisa, aquela mensagem que começa a já mandar você tomar cuidado por causa da sua situação. Eu estou buscando minha vida, se eu vou chamar um advogado, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou no portão tomando ar. Eu só estou no portão tomando ar. E ele começou, isso não pode, eu tenho os meus seguidores. Sim, tá bom, então eu vou te ajudar. Você tem, mas quem é o dono do terreno? Que terreno? Você está no terreno de alguém. Aonde ele está? Ele está, não é? Quem é o administrador desse negócio aí? Tem um nome? Não. A Meta. Eu não citei na hora, mas você está utilizando terrenos e benesses da Meta. E ela vai impor autoridade sobre você. Não, isso não é justo. Não é justo. Eu não consegui 100 mil seguidores para perder agora, porque ele mostrou que estava tendo umas coisas dizendo que seria, se continuasse, seria cancelado. Eu estou fazendo tudo certo. Lembra da Light? Eu não gastei isso não, mas eu quero utilizá-la. É esse pecado que o Senhor quer livrar-nos da nossa consciência. Por favor, não faça a pergunta agora. Olha só. Leu até onde, Beth? 2. Leu 3, Beth. Acompanhe. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, olha aqui, mas para as más. Isso. Se alguém tem autoridade para punir, quer seja o que for, ele tem autoridade para quem faz o quê? A coisa certa ou a coisa errada? Errado. Certo. Então, se você fez um gato, vê se você entende, e vem um famoso toy, né? O famoso toy, o nome ficou até para o toy, e vem e coloca e te multa, você procura a justiça, e muitas vezes você fez o gato, mas a justiça te dá ganho de causa. Você está entendendo? Porque você não quer perder. Então, na verdade, você manipula a justiça. Querendo ou não, você manipula com fatos falsos, inventa, busca um advogado que também seja conivente com isso, e pronto, e você vai. Isso aí diante do Senhor é abominação. Repete o versículo que eu comparei, não é isso? Na metade dele, vai. Por quê? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Isso. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Aí entra outra coisa na consciência. Não, nós não temos louvor de autoridades. Presta atenção, nós não temos louvor de autoridades. A gente obedece, eles nem nos agradecem. Nós obedecemos e não somos evidenciados na sociedade. Sim, somos. Quer ver um exemplo? Quando você, vou continuar com a Light, porque é um exemplo, a metáfora perfeita. Olha, não é só de gasto, não, vou falar agora de atitude. Quando você vê as pessoas utilizando o roubo de energia, você pode ter raiva, mas você lembra de quê quando você pega a sua conta paga? Aí entra o sentimento de Deus que, olha, mas eu não estou praticando isso. Eu consigo resistir à influência maligna na minha consciência. Você faz também. É justo. Porque não há temor, você não deve. Mas então, quando fala terá o louvor dela, não ela vai chegar para você não. Você vai olhar e vai ter consciência, olha, cara ou não, eu paguei. Quando você tem uma autoridade governamental que manda uma cobrança de impostos para você, você sabe que você está sujeito a isso porque já é uma lei. Você teria que sair do país ou morar na beirada de morro, no meio do mato, com árvore, que ninguém soubesse que você está lá, que não teria imposto nenhum. Ou teria que virar uma coisa que está livre de tudo quanto é imposto. Um mendigo que não paga imposto, não paga nada. E detalhe, eu falei para vocês que eu vi um mendigo com celular, com smartphone. Deitadão lá, na sujeira, mas... sabe? Então, olha bem, ele não está sujeito a nada. Porque ele não existe na sociedade. Mas se você existe na sociedade, está sujeito às autoridades da sociedade.
começa desde assim que você sai do portão, já começa a autoridade sobre você. Assim que você sai do portão. Então eu estou dizendo, se você procede bem, nunca essa autoridade na sua consciência vai ser para ferir. E quando você busca justiça aqui, busca justiça aqui, e a mesma situação aqui já é de injustiça. Exemplo, você fala assim, não gostei do que fizeram comigo. Ah, eu vou botar na justiça. Eu vou botar na justiça. Não, eu vou botar na justiça, ok. Amanhã depois você pratica uma coisa parecida. E alguém tem essa pendência com você também. Não, mas não é justo não, por quê? Porque meus argumentos são esses, olha, eu agi certo, não adianta. O que o Senhor quer proteger, você e eu, é dessa má consciência com relação à autoridade. Jerônimo, mas você vai falar de autoridade como? Vamos seguir, os versículos vão explicar tudo. Continua, Beth. Porque ela é o quê? Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Então está dizendo, obedecer qualquer tipo de autoridade vai te fazer bem. Continua. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Era naquela época como Deus punindo o povo, colocando Roma como ordenança. Vocês vão obedecer Roma, porque vocês estão debaixo da minha autoridade. A Roma não é nada. Eu coloquei Roma aqui. Eu coloquei Roma. Então, na verdade, irmãos, muitas vezes quando você vê a criminalidade, sabe de que eu estou falando? Imperando no local. Entendam bem. O povo de Deus tem o poder de permanecer com a consciência sã, e a consciência sã faz com que ele busque a transformação do local, que começa com uma pessoa, com duas, com 3 pessoas. E não simplesmente falar assim, tinha que acabar com isso. Olha um exemplo. Nós temos um governante que metade do país quis ele. E a outra metade queria o outro. Então já estamos divididos nisso na nossa consciência. Teremos sempre a visão da pessoa que está lá, que ele o quer. Não quer. Não presta. Eu não era ele que eu queria. Continua, Beth. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Conseguiram entender? Não somente porque tem uma punição. Lembra que se você não pagar a luz, o que acontece quando você não paga a luz? É multa. Não! Corta. Mas tudo, não, eu estou dizendo luz, mas não fica com luz na cabeça, não, é só para entender. Entenda bem, as pessoas que vêm cortar, elas são sorridentes. Bom dia. Não. Bom dia. Olha, nós estamos aqui para cortar sua luz. Quando avisa que Mas se o senhor puder nos dar um copo d'água, um café também. Olha, o senhor nos desculpa mesmo, nós estamos só cumprindo ordem, não. Olha o que você acabou de ler, Beth. Teme porque não traz à toa a espada, entendeu agora? Não traz a arma da autoridade. Eu tenho ordem para cortar e acabou. E nós achamos isso injusto conosco. Injusto. Mas isso é o que a autoridade faz conosco, que estamos debaixo dela, seja qualquer uma. Ele traz a espada, ou seja, quando executa, quando o oficial de justiça bate na porta, tem que entender uma coisa, eu não estou ali na justiça à toa. Algum motivo teve. Então eu terei a chance de fazer o quê? Eu serei logo mandado para a cadeia? Serei logo confiscado meus bens? Não. Eu comparecerei diante de uma o quê? Autoridade, que vai me ouvir, não é isso? Então, entenda bem, não está tudo correto, se você for olhar bem. Vou comparecer e vou expor a minha situação. Quando essa autoridade é corrupta, aí fica ali. Sim, isso. Outra parte da consciência, eu sei que é corrupta. Por isso eu estou dizendo para vocês aonde Deus quer levá-los, Beth. É porque se eu falar agora, olha só, Deus quer conduzir, não, Deus quer conduzi-los ao entendimento de que vocês não estão sós. Esse é o problema. Quando você começa a achar muito injustiçado nesse mundo, você esquece que o Senhor falou, você não é mais dele. Ontem a pessoa, eu comecei a falar, não ouve essa pessoa não.
essa pessoa não está falando coisa, mas quando eu vi a intenção dele, que era o que ele queria, eu disse, olha, dá licença, eu vou fechar o portão, mas eu vou te dar um conselho, procura a pessoa. Eu vou desfazer o que eu falei com você. Você deve procurar a pessoa. Deve procurar. Porque é o que você precisa. De alguém apenas que fale para você que você está certo. Essa pessoa que fala que você está certo, vai fazer a mesmíssima coisa. E por aí vai. Por que vocês acham que tem tanta inconveniência de justiça no meio das situações precárias, para não falar outro nome, dos locais menos afortunados? Por que vocês acham que tem tanta injustiça? Aonde que começa? Olha bem, se existe sujeira na rua e uma autoridade passa e limpa a rua, sabe o que eu faço? É uma autoridade, a limpeza urbana foi comandada por uma autoridade superior, faço a limpeza da rua. E o que eu faço? Eu ajudo essa autoridade? Não, porque eles são ricos, eles cobram taxa de lixo. Acho que existe ainda taxa de lixo, não sei se existe. 303. Daí isso, então, taxa de lixo, aquela coisa toda. Eu vou e aproveito e faço o quê? Eu não somente não tenho um bom pensamento, como ainda sujo. Porque alguém vai vir limpar. A sã consciência, entenda bem, será que algum dia alguém percebe que por mais que tenha sido dada uma ordem do município, não deixe as ruas sujas, que isso é um benefício para você? E eles não deixam mesmo. Por que pareça uma coisa, não, Beth, eu estou dizendo em síntese. Ou seja, eu caminho pela rua e está todo dia de manhã uma pessoa varrendo, um gari, varrendo a rua. Coisa bobagem, com as folhas, mas ele vai tirando tudo. Querendo ou não, fica uma coisa boa se ver claro. Há injustiça, sim, há injustiça. É aí que o senhor fala. Você vai observar a injustiça ou a ordem que eu lhe dei? Sujeitai-vos. Essa pergunta que a sua consciência vai fazer. Isso que é a parte mais difícil. Sim. Então tudo bem. Abre em 1 Timóteo, por favor. Quando nós falamos em justiça, nós visamos que está ferindo o quê? De nós. Assim, as injustiças sociais, tipo essas que eu falei, a condição das autoridades sobre a nossa vida, nos deixa muitas vezes com a nossa vida o quê? Boa aos nossos olhos? Não, deixa uma vida ruim, né? Então, 1 Timóteo 2. Aqui. Lebete, o 1, por favor. 2, 1. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Olha, deixa eu colocar uma coisa entendida. Quando a Bíblia fala todos os homens, é todo tipo de homem. No original grego é quantidade de tipo. Pobre, rico, autoridade sobre autoridade, os tipos de homem. Não é um coletivo, mas não é um grupo só, mas um coletivo de qualidades. Ou seja, todo tipo de homem. Tipo assim, Jesus chamou todo mundo vinha ver Jesus. Todo tipo de pessoa que existia, representativa da classe, ia ver Jesus. Entendeu? Então é isso que o original diz. Então, repete o versículo, o Jóia, o Beth. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quantas situações ele pediu isso, reparou? É o único texto na Bíblia que, quando fala de uma situação doutrinária, citou 4 ações. Quais são as 4 que você deu aí? A primeira, Deprecações. essa já inicia. Súplica insistente, olha só, se uma deprecação é uma súplica insistente, não vou parar, uma súplica direto, não é até receber não para, deprecação é diferente da oração e da intercessão.
uma súplica insistente. A segunda, Beth? Orações. Sim, orar por todo tipo de homem. Vai. Intercessões. Isso. Intercessão, já expliquei para os irmãos, é como se fosse uma entrevista. Eu me coloco como a pessoa que vai se apresentar diante do tribunal por você, Beth. Assim, não um advogado, mas eu quero falar para você para que perdoe a Elizabeth. Ela não está na sua sã consciência, ela jogou pedra no Senhor, mas ela não estava bem naquele dia. Eu fiz uma intercessão, está entendendo, Beth? Então, olha só, estou quase falando a verdade, né? Aqui, olha só, eu fiz uma intercessão. E a quarta? Ações de graça. O que é isso, ações de graça? Ué, já manda, além de fazer isso, já o quê? Agradecendo por todos os tipos de homens. Agora deu 2. Ó, todos os homens, vírgula. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Oxe! Entendeu agora onde o Senhor está conduzindo? A injustiça não pode estar na sua mente porque você está debaixo de uma ordem de Deus. Vê se os irmãos entendem. Uma ordenança do Senhor. Eu peço que vocês façam, insistam para que os reis e governantes, não importa quem seja, intercedam diante de mim. Olha só, até porque os homens são maus, são malignos, são corruptos, roubadores, mas não cabe a você julgá-los. Isso os irmãos entendem, não cabe a você julgá-los. Não cabe a você achar que estão sendo injustos conosco. Porque se você quer ter, hoje eu vou passar a palavra, se você quer ter uma vida o quê, Silvia, está escrito aí? Deixa a Silvia ler, repete você o versículo 2, vai. Pelos reis e por todos os que estão em eminência. Ó, isso aí. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quem é que não quer continuar? Em toda piedade e honestidade. Piedade, em toda servidão a Deus e honestidade. Olha bem, está dizendo quem é que a gente fica assim, gente, a gente não tem sossego nesse mundo. Ele está dando uma condição aqui. Respeitem para que vocês tenham uma vida sossegada. Não quer dizer que você vai ter a vida sossegada. Busque isso se você deseja ter uma vida sossegada. Fala, Beth. Assim, eu fico pensando, essas leis, nós temos que ser sujeitos à autoridade, Deus mandou e tudo, mas assim, na minha visão, para nós, não fica assim uma cruz, vamos dizer, muito pesada. Me lembra até o tempo de Roboão, Jeroboão, aqueles impostos, entendeu? Sei. Eu falo Eu sei que Roboão fez. Né? Então, assim, Deus, aí eu fico na minha pouca sabedoria, querendo entender, Senhor, não está muito pesado esses impostos? Sim. É isso que o Senhor quer que você não tenha. Isso você entende? O que adianta você carregar uma cruz que não existe? Porque a cruz a tendência da cruz passa a não existir quando você fala assim, isso não pode. A Bíblia fala que, um exemplo, a cruz é o símbolo de tudo de ruim que vai acontecer contigo para impedi-lo de chegar até o Pai. Então, essa condição espiritual. Olha só. Silvio, agora lê você. Você leu 2, é isso, para que tenha uma vida sossegada. Porque isso é o quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha bem, ele está dizendo para você, Beth, é isso que vai agradar. Nós não queremos agradar o Senhor, não vamos para os cultos e falamos, Senhor, louvado seja o seu santo nome. Você não quer que Deus receba o seu louvor? Você quer, Joyce? Que o Senhor receba o seu louvor, que o Senhor receba a sua oração pela sua filha, que você se alegre com Ele. Ele está dizendo, você quer agradá-lo com uma vida reta, não quer? Está aí. Lê esse. Entendi, não assim, é uma resposta. Ainda não é uma resposta para você, ainda não é. Olha só. Lê esse, o final, só o final. Para de quê? Não, porque isso é o quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Por quê? Que quer que todos os homens Calma. Isso. Todos os homens, todos os tipos de homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então já está dizendo que as autoridades não são boas. Mas Ele quer que você exerça em nome dEle, como embaixador dEle, nesse mundo que jaz no maligno, exerça isso aqui. Eu pedirei para que todos possam ter uma vida tranquila, dentro das impossibilidades, dentro das coisas ruins. Vou dar um exemplo.
há uns dias atrás, eu confesso para os irmãos que eu fico assim, tem hora que eu fico falando assim, eu queria estar num erro, e as pessoas que me conhecem sabem que eu estou falando sério. Eu queria sair daqui. Mas engraçado, de repente vem um refrigério e a gente olha assim, poxa vida, eu nem contava com isso. Da noite para o dia aquilo ali acaba e não existe mais, não te importuna mais. Aí você lembra que você reclamou tanto, que você falou, que você jamais orou e fez deprecações e fez intercessões e ainda agradeceu a Deus antes, mas curtiu quando o Senhor, por misericórdia, o livrou disso aí. Eu ouvi uma pessoa da minha família falar assim, olha, eu cansei de lutar. Passa uma situação social muito ruim com o local que ele mora. Mas ele falou assim, eu estava me esquecendo que o meu joelho deve estar dobrado toda noite. Porque isso nos faz o que diante de Deus? Quando nós dobramos o joelho toda noite, quanto mais aflição, menos injustiça entra na nossa mente, mais joelho entra no chão. O que nos faz diante de Deus? Pessoas o quê? Humilhada. Como? Não, Humilhadas. Humilhação, ou seja, eu me rendo aos seus pés. Olha bem. Pedro, vamos complementar? Eu quero chegar ao entendimento, Beth. Ao entendimento seu. Não que você tenha esse problema contigo. Estou usando como exemplo. O que você falou, 1 Pedro, capítulo 3. O que Pedro vai falar aqui não é dele não, tá, irmãos? Ele parafraseou Salmos. E ele citou para a igreja. Capítulo 3. Antes de ler. Quando nós vivemos, as pessoas não falam assim. Muitas delas, conhecedoras de Deus, falam assim. Você tem que ver que a vida, Deus deixou a vida para que vivessem. Que bom, é como falar assim, a água é molhada. Deus deixou a vida para que vivêssemos, que gozássemos com Ele de uma vida agradável. Nós podemos sim buscar para que a vida seja melhor para nós. Sim, olha o que Pedro fala para a igreja. Capítulo 3 que eu falei, não foi? Ih, eu estou em 1 João. Desculpa. O alvo de todos nós, em termos de local, em Beth, Joyce, olha só, em termos de local, quem é que não gostaria de ver dias melhores? Não melhores que em comparação com o que vive hoje, sim. Olha bem, dias bons. Olha o que Pedro fala. Por isso, irmãos, temamos quando lemos as Escrituras. Olha bem, capítulo 3, versículo 10. Lê, Beth. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem em engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Lembra que ele falou das autoridades? Olha bem, refreia a sua língua do mal. Quer ver dias bons? Já começa assim, refreia a sua língua do mal. Isso vale para todos, não tem uma pessoa sã diante do Senhor. Isso é um mandamento dele, é uma ordenança. Refreia a língua do mal e faça o quê? Seus lábios não falem engano, ou seja, não pronuncie coisas que vai fomentar para outras pessoas a raiva também. E aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Olha bem, às vezes a paz nem existe. Ele manda você buscá-la. Isso quer dizer assim, ela está ali. Se você se esforçar, você vai achar. Busque a paz e siga. Por quê? Siga o 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Quem é que faz mal? Quem é que faz mal?
Os que são Vai, o que eu falei agora. As autoridades. As autoridades, mas não tem que ser obedecidas? Não tem que ser obedecidas? As autoridades nos fazem mal, são realmente injustas, mas elas têm que ser obedecidas. Os olhos do Senhor estão sobre o quê? O justo. E os seus ouvidos atentos ao quê? as orações. Então está reparando que Deus está levando você o tempo todo para uma dependência dele, e não uma dependência de solução imediata. Ou seja, mantenha-se diante de mim. Você vai realmente observar que eu tenho cuidado de vocês. Se você passou uma noite sem dormir por causa de algum problema, com certeza virão noites que você vai dormir. É isso que ele fala. Considere sempre como se você não tivesse. Considere como se você não tivesse porte daquela situação boa. Continuando. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Agora vai começar o Senhor a falar das autoridades, da parte de Deus. Olha bem. Jeremias 29, 7. Jeremias 29, 7. Aqui. Tu não achou? Joyce, você vai ler pra gente? Está com fôlego? Então lê do 4 em diante, então eu pedi você para parar. Assim diz o Senhor dos Espera Exércitos. só um minutinho. Foi uma carta que Jeremias mandou. Essa carta ele mandou para os cativos. Uma carta que ele enviou para quem já estava lá no cativeiro. No cativeiro, Beth. Ó, no cativeiro. Você sabe como é que eles foram para lá? Tu acha que levaram de Uber? De lotação? Andando de Israel até a Babilônia. Filhinha indiana, eu, o Senhor, coloquei vocês em cativeiro. Agora a carta de Jeremias escreveu foi essa. Lê, Joyce. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, a todos que estão passando um perrengue, não é isso? Que estão numa situação que não queriam estar, independente de terem pecado, não queriam estar. Vai. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Para. Qual é a primeira coisa que acontece psicologicamente com vocês quando vocês estão sendo afligidos? Vocês perdem o quê? Qualquer pessoa, nós perdemos o quê? Você acorda pela manhã e você tem aquela... Você está sendo afligido, pela manhã você acorda assim ou você acorda assim? Você perde ânimo para projetos da sua vida. Você perde ânimo para tudo. Você não vê esperança naquele local que você está. Você não vê nada. Aí você recebe a ordem de Deus. Beth, aí na tua casa, conserta o teu banheiro. Não, mantenha a sua casa intacta, bem morável, sabe, agradável. Retire esse desânimo que você está sendo castigada por mim, por causa da sua desobediência. Olha, porque, edificai casas, lê, Joyce. Edificai casas e habitai nelas. Isso. Plantai pomares e comei o seu fruto. Continua. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Ué, peraí, quanto mais se multiplica a família, menor possibilidade de sair você tem, não é isso? Olha bem, mais multiplicação. Façam tudo como se vocês estivessem na época boa da terra de vocês. Façam tudo isso. Por quê? Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que condição que ele está colocando aí? A cidade é uma cidade corrupta. Pensa em Roma também, é a mesma coisa. Agora Rio de Janeiro. Sim, procurai a paz na cidade. Hein? Procurai a paz na cidade como? Bom, Tendo Sim. paz. Não. Procurar a paz na cidade, ela está, mas você não sabe aonde. Ele está dizendo, procura a paz na cidade, porque eu vou te dizer o que vai te incentivar a procurar paz
procurar uma agulha no palheiro. Porque na paz da cidade vós tereis paz. A tua parte está dependendo dessa parte da cidade, mas não tem como, você tem bandido aqui. Procure a paz. Quando você encontrar a paz, é uma incógnita, você vai achar a tua paz. E há situações, irmãos, que realmente você não acredita que no final, aquela situação depreciada, aquela situação com aparência de indigna, se transforma em uma coisa que lhe dá paz. Não termina aí não. Jeremias 9,7. Mas continua lendo, Jorge, porque ele vai falar uma coisa aqui no final com relação à consciência. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos... Para! 70 anos, olha bem, isso ficou na mente deles. 70 anos. Gente, são 70 anos, sim, são melhor do que os 40, ou pior do que os 40 do deserto. 70 anos. O que vai acontecer, Joyce? Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Lembra que vocês leram até agora que o Senhor está falando sujeitar, orar, interceder. Busque a paz na cidade, tá entendendo? Aquele que quer ter uma vida boa, faça o quê? Repreenda a língua do mal de reclamações, não, o seu coração não pronuncie engano, essas coisas. Olha onde nós chegamos, ó. Porque assim diz o Senhor: certamente que passar 70 anos na Babilônia, eu farei o quê, Silvia? Vos visitarei. E farei o quê? E cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este Então, lugar. quando nós reclamamos, nós estamos fazendo o quê? Se o Senhor está dizendo: eu cumprirei a minha boa palavra, aquela que nós consideramos realmente boa. Então, quando nós somos impacientes e reclamões com relação às autoridades, nós estamos fazendo o que com Deus? Sendo o que para com Deus? Resistente. Desobediente. Se bater a palavra que é o contrário de Deus, aqui ele está mostrando que teve o quê? Com relação à promessa dele. Ele foi o quê? Paciente. Não. Deus, com relação à promessa dele, está dizendo que ele será o quê com relação à promessa? Justo. Não. Vou dizer fiel. Fidelidade. Então nós somos o quê? Infiéis. É isso que o Senhor quer purificar da nossa mente. Não sejais infiéis. Me obedeçam o tempo todo, porque vocês vão ter a sua consciência. Mas isso não é certo. Ok, tá bom, então você estava em Israel. Isso não é certo. Meu olival deu 2 oliveiras a menos esse ano. E todo ano eu vou lá levar 10% lá pro sacerdote. Ah, é? Vai para a Babilônia. Não, vai para a Babilônia. Agora você vai fazer tudo que você fazia no justo, no injusto. Aí ele fala assim, porque cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos o quê? A trazer a este lugar. Lê esse 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Tá vendo? Olha só. Eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, não são vocês com a mente de vocês. Não tem a ver com o que vocês pensam. Isso que está acontecendo comigo aqui. O que é? Eu tenho um pensamento. Eu estou pensando sobre você, Beth. Eu estou pensando sobre você, Joyce. Eu, Senhor. Que pensamento que é, Silvia? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ué, então na verdade você pode esperar. É justo, mas não é justo desobedecer, porque ele fala obedecer. Nesse obedecer, em tudo, você vai lembrar que o Senhor lhe fez uma promessa de nunca lhe deixar só. Então sua consciência não se corrompe o tempo todo. Mas irmão, você está vendo como é que está a situação? Sim, é um comentário que a gente faz. Mas o pior é quando esse comentário já entrou no coração. Você começa a ter ódio, você começa a achar que o justo, a justiça, é o que você quer que aconteça. E quando acontecer? E se você um dia for colocado no lugar, você tem que agir com justiça? Como é que vai ser? Outros vão denegrir você. Vão falar você sabe, os irmãos sabem o que
o significado da palavra equidade. Alguns falam que é moderação. Não é moderação. Equidade é saber que todos têm direito e fazer uma triagem. O que é triagem? A Silvia pode explicar melhor. Você o que é uma triagem de um hospital? É para quê? Para que é a triagem? Todo mundo entra ali. Todo mundo que está ali esperando entrou ali. O que é a triagem? Para separar. O que é grave, o que é menos grave. Isso! A equidade é uma triagem. Eu, como justo, eu sei que toda justiça, todos precisam ser ouvidos e têm que ser atendidos. Equidade. Mas a Beth está perto da morte. Entendeu agora? Então muitos vão parecer que tardio o Senhor. Outros, o Senhor age com misericórdia, como se fosse assim, sentida mesmo no coração. Poxa, graças a Deus o Senhor me livrou disso, sabe? Essa equidade Ele manda você ter no coração. Seja, pois, a vossa, é a terceira parte da página, seja na vossa equidade, em Filipenses capítulo 2, seja a vossa equidade notória de todos os homens, ou seja, eu sei julgar. É como eu pegar uma turma de gente que eu estou cuidando aqui, ó, todos estão com fome, sim, todos estão com fome. Tem de 20 anos, tem de 10 anos e tem de 60 anos. Como eu decidiria? Como é que eu agiria com equidade? Todos, eu sei que todos estão com fome. Como eu faria para alimentá-los? Se eu quero agir com equidade? Vou fazer uma fila? E colocar todos eles na fila? Não importa, é por ordem de chegada? Não, dividir igualmente. Não. Como eu agiria com equidade? Tem velho, criança. A prioridade, né? Isso, então eu que estou julgando alguém mais, alguém vai falar assim, poxa, mas não é justo não. Ele tem essa idade, mas ele está forte. Você entendeu? Nós vamos ter sempre um julgamento por cima disso. Ué, você não pode decidir desse jeito. Você não sabe que muitas vezes a tendência da situação é separar por situações, dentro da própria situação. Esse agir, o Senhor fala assim, eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vós. Um pensamento coletivo. Eu vou fazer, agora diferente, eu vou fazer com que todos, depois de 70 anos, venham para... retornem para onde? O que está dizendo aí? Para o lugar deles, onde de Israel. Porque a Silvia leu o versículo que no final ele queria, com esse castigo, fazer o quê? Não, porque no final ele queria os pensamentos dele com esse castigo. Não, para mudar o fim que esperar. E outra tradução? Futuro e uma esperança. Uma futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Tudo que ele quis, Beth, quando ele falou submeter a autoridade, na verdade é colocar no nosso coração, pode parecer paradoxal, mas um futuro e uma esperança. O Senhor ordenou, façam imprecações com relação às autoridades. Não odeie, não deixe isso entrar no seu coração. Faça, porque eu tenho um pensamento acerca de todos que estão aqui ouvindo essa palavra. Um pensamento para dar um futuro, uma esperança. Continuando. Miqueias 6:8. Agora entra aquela parte, e quando fere a autoridade, Beth, agora que você falou, fere a justiça que está no teu coração de Deus. Aqui colocado, agora você vai ver. Miqueias 6:8. Está entre Gênesis e Apocalipse. Miqueias 6, versículo 8. Tá aqui. Acharam? Pode ler, Silvia. Bem alto, por favor. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Para, dá uma pausa. Ele te declarou o que é bom, falou para nós o que é bom e o que ele requer de nós, o que é uma ordem. Fala, Silvia. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Olha só. Ele pediu isso, que você pratique a justiça, ame a beneficência e andes humildemente para com Deus. Então existe uma ordenança também espiritual para com o social, ou seja,
E quando a justiça da autoridade fere isso? O que você deve fazer? Você deve desobedecer o que Deus falou, ou seja, obedeça. Lembra que você perguntou isso? E quando no coração está ferindo um processo de Deus. Então, na verdade, a autoridade ela pode ser, de uma forma indireta, ela pode ser questionada, mas nunca desobedecida. Eu vou mostrar isso. Olha o que aconteceu com Paulo. Capítulo 23, 1 de Atos. É uma comparação desse Miqueias. Atos 23. Atos 23. Essa parte é interessante, porque aconteceu com Paulo. Ele conseguiu ser repreendido e lembrou da ordem de Deus. 23. Achou, Joyce? Sim. Achou, Felipe? Então leia bem alto, Felipe. Qual você comer? O 1. Eu vou pedir você para parar, vai. Lê. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até os dias de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Para. Você pode ou não pode? Eu usar a Beth como exemplo. Pode ou não pode falar isso, Beth? Quando você tem isso no coração. Poxa, irmãos, olha, eu tenho tentado andar. Nem que você até falar, tenho andado, porque é sua consciência que aprova você, as suas condições. Então, eu tenho andado com consciência diante de Deus. É uma coisa justa de se ouvir, que é justo as pessoas ouvirem, não é isso? Olha o que aconteceu com Paulo quando ele falou isso. Lê. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o fizeram ferissem na boca. Ó, o que é isso? Mandaram fazer o que com ele? Bater. Não, mandaram fazer o quê? Ó, o juiz, o sumo sacerdote falou assim, ele falou assim, eu estou dando com boa consciência. Dá um tapa na boca dele. É como se fosse assim, eu não mandei você falar, eu não mandei você abrir a boca. Lembra que uma vez uma pessoa muito poderosa outrora estava sendo julgada, e o juiz falou assim, essa pessoa outrora é muito poderosa. Aí o juiz, eu vi isso pela TV. É porque eu quero falar? Não, o senhor não tem direito de falar não. Por favor, atenção, fica calado. Ele poderia ter sido alguma coisa antes, mas agora estava diante da espada. O juiz mandou ficar calado. Aí Paulo tomou um tabefe na boca. Olha o que Paulo falou. Agora entra o senso da justiça com relação a Deus. Ele estava falando uma coisa de Deus e segundo a lei ele tinha direito disso. Olha. Então, lê, Felipe. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir? Olha aí. Ele está dizendo, agora, Beth, entrou o senso de justiça. Quer dizer, eu conheço a lei. Eu pronuncio que honro ao Deus de Israel e você me manda ferir na boca. Deus vai te ferir, parede branqueada. Sabe o que ele quer dizer com parede branqueada no original? A mesma palavra que Jesus falou dos fariseus, chamavam eles de quê? Isso. É a mesma tradução, só que ele botou parede branqueada, ou seja, como se assim, uma parede que só parece limpa porque está pintada de branco. É porque ele não enxergava, ele viu um vulto branco, uma pessoa de branco. Aí, olha bem, o 4, Felipe, só o 4. E os que estavam ali disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? Olha só como é que é o negócio. Você injuria o sumo sacerdote de Deus, ele usou o direito dele diante de Deus. Pô, Deus vai te julgar, hein? Porque você me mandou bater na minha boca. Mas ele falou dessa forma, chamou de parede branqueada. Ele não devia ter feito isso. Entendeu agora? Ele utilizou a justiça e irou-se. Parede branqueada, Deus há de julgar-te. E os que estavam ali disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus. Olha só, você está injuriando o juiz. Olha a resposta de Paulo. Felipe. E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Vai. Não dirás mal do príncipe do teu povo. Entendeu agora? É a mesma coisa, é a mesma comparação que obedecer às autoridades. Ela pode ferir o teu princípio, mas você deve se dirigir a ela com o respeito que Deus ordenou
Porque senão você comete o mesmo erro de Paulo aqui. Ele falou assim, me desculpe, parecia que estava me enxergando mal. Eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque eu conheço a lei também. Não falarás nada dele. Não quer dizer que ele é certo ou justo, não falarás nada dele. Se falou do sacerdote, falou da autoridade, do pretão romano, daqueles que exercem, até os cobradores de impostos tinham que ser respeitados. E eram o quê? Eles eram os mais o quê? Os cobradores de impostos, os publicanos. Odiados? Como eram odiados? Por quê? Porque a cobrança de impostos, Roma falou assim, eu tenho que ter 30 moedas nessa região. Ele arrumava 40. Ele tinha que... situação, né? Não, mas não era assim, me dá 10 moedas. Não era assim não. Eles tinham que contar, tipo assim, alguém era pescador. Se ele tinha 3 barcos, o cobrador de impostos sabia que aquela pessoa tinha 3 barcos. E que o rendimento mensal dele é como um imposto de renda, não é isso? Sim. O imposto teria que ser de X. Então, foi dada autoridade para ele, um camarada qualquer, de fazer esse cálculo. Então chegava assim, olha, a tua cobrança é essa, mas quando ele fazia a cobrança, ele fazia o cálculo segundo ele. Sim. Sabe, o ITUP é feito o cálculo segundo eles, para não falar o nome do imposto. Ele faz o cálculo, é isso mesmo. Quando eu fui reclamar do cálculo, nós podemos medir lá de novo, mas pode ser que tenhamos medido para menos e então aumente o valor. Tudo injustiça, não é? Eu tenho que continuar orando por eles. Vê se os irmãos entendem, é uma ordem do Senhor, porque a transformação da alma, da corrupção que nós tínhamos antes está nisso, não é ficar olhando injustiça, e sim falar assim, Senhor, você não vai parar de sofrer, você não vai parar de sentir injustiça, mas você também não vai parar de interceder, porque um momento o Senhor vai agir com justiça, não por tua causa, mas porque esses homens são maus. E a justiça de Deus vai alcançá-los. Isso aí é uma purificação para o povo? Bom, se você voltar para o Antigo Testamento, é uma purificação para o povo segundo a lei. Para nós, é andar na graça. É andar na graça. Olha, o problema está que eu não estou dizendo que é errado sentir o que você sente. Eu estou dizendo que a Bíblia diz, não importa o que você está sentindo, continue intercedendo, interceda por eles, interceda. E outra coisa, já viu que quando você vai ter a experiência da intercessão, você vai criando amor por isso, não amor por eles, amor pela intercessão. Você começa a interceder e você começa a ver o seguinte, eu creio que o Senhor há de mudar. E outra, a tendência principal, segundo Paulo falou para Timóteo, é que até os corruptos sejam o quê? Até os corruptos e corruptores, as autoridades que são corruptas, sejam o quê? Isso, chega ao conhecimento da salvação pela tua oração deles praticar a justiça com o povo. Eles reconheçam que há uma justiça maior que eles foram colocados ali por alguém. Olha só, nós paramos aonde? No 5, não é isso? O 5. Ele fala assim, olha, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Isso está lá em Êxodo, capítulo 22, não precisamos ler não. Agora vai volta para Romanos, por favor. Volta para Romanos, que nós lemos, capítulo 12, nós lemos o 13. Romanos, capítulo 12. E vamos comparar com Provérbios 20, 29. Depois, quando você virar for para Provérbios, deixa marcadinho o capítulo 12 de Romanos 19. Leia, irmã Beth, por favor. 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Que ira é essa? Ele está mandando você não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira? Que ira é essa? De Deus. De Deus.
dar lugar à ira é o seguinte: o Senhor prometeu uma coisa: nenhuma iniquidade ficará sem punição. Iniquidade. Isso ele prometeu na sua justiça, ele prometeu para os homens, a sua justiça diz isso, porque não ficará nenhum pecado impune. Agora compara com Provérbios 20 e 29. Não, não é 20, não, é 20. 22. É 22, isso mesmo. Peraí. Ah, sim, é 22. Não, eu risquei aqui, é 22 porque ficou parecendo o nome, desculpa. Olha só, Silvia, está aberto? Lê, por favor. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Olha bem, então ele está dizendo, não deixa entrar no teu coração, a partir de agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer, eu vou roubar, eu vou surrupiar, porque isso está virando justiça. Não deixa, farei, olha só, vou repetir a minha intenção, que acho que é igual. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele o quê? Te livrará. Te livrará. Espera por Ele, Ele vai livrar você. Eu falo de mim, eu vivo condições sociais com relação a autoridades do Estado, do município, que eu peno, mas eu dou a minha palavra para os irmãos. Cada mês que eu cumpro as ordenanças deles, eu falo assim, muito obrigado, Senhor. Mais uma etapa cumprida. Antigamente eu tinha o meu coração tomado de situações de injustiça, ou seja, eu chegava, gastava mais do que eu podia gastar e afetava as necessidades que tinham que ser pagas a outras autoridades. Por exemplo, a luz. Eu postergava a luz. Por quê? Porque na verdade eu estava gastando mais, mas eu me justificava, poxa, está vindo muito caro. Olha, está vindo muito caro. Aí quando chegava uma pessoa que chegou para cortar, eu não abri o portão. Eu fiz isso. Eu não abri o portão e o cara ficava pau da vida e caramba, ficava. Eu falava assim, eu não tenho. Eu usava, olha bem, eu usava da lei. Eu não sou obrigado a abrir o meu portão. Você? Ó, eu estava usando a lei do meu local. Ninguém pode entrar se eu não quiser. Mas eles estavam corretos. Eu não paguei a conta. E sabe o que eu fiz? Orei a Deus, falei, Senhor, eu não posso viver assim, não devo viver assim. Consciência começa a ser trabalhada pelo Senhor quando você percebe que está agindo injustamente, mas é fingindo que está tendo justiça. Por exemplo, esses caras são tudo sem vergonha, eles não estão nem aí, eles são combinados de fazer isso. Eu quis arrumar uma forma de sair, porque eu não queria pagar. Ou se eu queria pagar, eu queria ter mais justiça. Aí sabe o que eu fiz? Me esforcei e paguei pela primeira vez a conta em dia. E passei a fazer daquela conta, não importa, a prioridade, ou seja, está aqui o dinheiro, eu vou pagar no dia. E aquele pensamento saiu da minha mente. Por isso que eu digo para vocês, a injustiça acabava corrompendo a consciência. Eu devia ter uma boa consciência para com Deus. Então o que eu fiz? Nunca mais aconteceu isso. Mas por quê? Porque eu não agi economicamente correto. Eu simplesmente coloquei na minha cabeça o seguinte: dai ao bendito do César o que ele vem cobrar na tua porta. O que ele vem cobrar, dá a ele. Saiba que todo mês você vai dar a ele. Paga todo mês uma pessoa, sabe que vai ter que todo mês dar aquilo ali para a pessoa. Você entendeu? Porque senão o Senhor acha injustiça no nosso coração quando nós colocamos que nós estamos sendo injustiçados.
E eles cobrando muito também não é injusto? Sim, aí então vamos finalizar. Eu já falei para você que isso aí não fica impune, olha só. Mas é que, olha só, que nós está lá em Romanos, ele fala, ó, é necessário que ele esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Mas você tem consciência, mas eu tenho medo do castigo. Não, mas então... Se ele não pagar, eles vão cortar. Mas então, mas se não for por um, por outro. Ele está dizendo, você leu correto, é isso que ele está falando. Não, mas se não não for somente por... pelo castigo. Olha só, se não for por uma forma, pela consciência, vai ser pelo castigo da espada, mas ele manda você fazer o que? A ênfase aí do versículo é você agir com consciência, porque ele tem o poder da espada, ó. Deixa a tua consciência falar com você e você ouvir a voz da razão na sua mente, porque eles não ligam para a tua razão não, hein? Eles, na mão deles tem o quê que a Bíblia fala? O quê? Espada. Fala alto. A espada. Ou seja, você pode reclamar quanto for. A espada está na minha mão, eu tenho poder. Está aqui. Nós estamos desanimados. Eu tenho poder. Está no meu poder agir como eu quero. O nome disso é o que é? Prerrogativa. Ou seja, a função de uma pessoa está na mão dela decidir. O que ela decide para você não é injusto aos seus olhos, porque ela tem esse direito de decidir como ela quiser. Só que ela também vai arcar com as consequências da sua injustiça. Isaías, por favor, capítulo 10. Pronto, vamos encerrar. Isso vai acalentar você, Beth. Mas não vai trazer lucro à sua conta, não. Entendeu? Esse é o problema nosso. Senhor, não dá para além da justiça trazer lucro para a minha vida? Sim, eu trarei lucro para você. Eu não jogarei você no inferno. Pronto, eu vou trazer esse lucro para você. Não, essa conta assim, tudo bem, justiça, tudo mais. Deus também não podia assim abrir as janelas, dar mais dinheiro para a gente pagar. Beth, esse pensamento é uma brincadeira. Eu sei que você está brincando. Mas ele podia, o Senhor, mas o Senhor é um Deus de temor. Isso você entende. Tudo que Ele quer é fazer o que João Batista profetizou. Voz do que clama no deserto. Estava falando dele, não é isso? Endireitai as veredas. Produzir um povo apercebido, ou seja, consciente que Deus está visitando o povo. E a visita dele é para temer e tremer. Porque o dia da vingança se aproxima e da sua ira. Ou seja, então, Beth, no final das contas, ele está sempre separando você. Mesmo com aparência, essa murmuração que muitas vezes bate no nosso coração, como batia no meu, isso é uma coisa totalmente pecaminosa. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer que você, nem eu, nem ninguém que faça isso. Não quer. Ele quer o seguinte: não murmureis, porque a murmuração é um desprazer secreto não revelado. Eu não revelo, mas eu tenho desprazer. Está entendendo? A hora que diz Isaías 10, versículo 1. Leia, pedi a Beth para ler, porque ela comentou isso. Ai dos que O que para? Eu gosto de parar o versículo. Quando fala ai, que situação é essa? Em nível de 0 a 10 em termos do Senhor tratar. O que significa um ai? Ai daqueles. Ai. Para poucas coisas o Senhor usa isso. Hein? Olha, ai o quê? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade. Olha bem, eles não têm autoridade para ditar lei? Ué, não foi dado a ele, a Constituição não dá a eles isso? Gostei desse versículo. Calma, olha só. A ai dele, sim, eu sabia que ia gostar, por isso que eu falei. Eu estou aqui pressionado por você, pela Silvia, e estou esperando chegar isso aí. Ó, a ai, vai dar na sua, peraí, Beth, não, lê assim, que a Beth está com o ar preso ali, no versículo, vai. O 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade. Então está falando do quê? De tabeliões, juízes, deputados, senadores e juízes do STF. Olha bem, entenda bem, vai. Para não, é isso que eles fazem para quê? Vai.
para prejudicarem os pobres em juízo. Ó, pera. Então, Beth, olha bem, Deus já sabe disso. Toda essa autoridade que ele mandou obedecer já está fazendo isso. Ai de vocês. Porque eu constituí autoridade para que meu povo seja humilhado diante de mim. Vê se você entende. Diante de mim. É aquela humilhação que Deus fez aqui, aquele levantamento que Deus requer. Mas vocês, não pense vocês que eu vou esquecer vocês não. Repete o versículo 2. Para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Isso, então está dizendo que esses juízes, esses poderosos, que sentam lá e falam, mas no final das contas estão enchendo o bucho de comida às custas do povo. E isso é o que eu vejo que é verdade, não é? Mas não faz a justiça. Eu vejo isso. Mas eles estão enchendo com o nosso dinheiro, nosso imposto, está pagando a mordomia deles, sim. Mas o Senhor, lembra de Paulo? Paulo falou que Deus feriria aquele que feriu ele? É justo. Mas quando soube que era um sacerdote, ele lembrou daquela coisa máxima. Outra ordem de Deus, não falarás mal do sacerdote. Então ele lembrou a mesma coisa. Não, mas o Senhor me pediu. Agora olha só, falou que é tudo para afligir o povo, não é? O que Deus vai fazer? O que Ele vai fazer, Senhor? Mas que farei em vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixarei a vossa glória? Olha aí. Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Olha bem, está dizendo assim, o que vai ser de vocês? Que eu mesmo concedi essa autoridade. O que vai ser de vocês? Quando eu visitar, olha bem, ai de vocês, porque eu vou visitar. Eu vou fazer uma visita. Vou citar nomes. Ao ministro, que é odiado do STF, vamos fazer uma visita ao presidente da República, porque por mais que eles vivam, e enquanto eles vivem, você, Beth, nós somos injustiçados, eles não passam de 100 anos, entendeu agora? Eles vão ter que o quê? Morrer. E morrer significa se apresentar depois para quem? Para Deus. É isso que entra no nosso coração. Não deixa a vingança tomar conta do coração, mas dá lugar a quê? A ira. Tudo, Beth, não é um desejo meu não. Tudo que você vê de poderio nesse mundo, um dia vai estar desesperado. Mas não que você queira isso, não. É fato. Você não precisa querer. É o que o Senhor determina. Olha só, quando eu visitar, o que vocês vão fazer? Porque eles tinham poder. Qual vai ser o poder de vocês quando eu visitar? Eu coloquei vocês. Para terminar aqui, não vou mandar vocês verem não. Lembra quando Jesus se apresentou a Pilatos? Que ele foi levado por Caifás para ir entregue para Pilatos? Para a gente encerrar. Quem lembra do texto? Que Pilatos falou o que com ele? Você é rei? Você não falava nada, Jesus não falava nada. Jesus se ateve ao direito constitucional de ficar o quê? Silêncio. Em silêncio. Aí ele fala assim, vem cá, você não quer falar não? Aí olha só, o que Pilatos falou, tu tá olhando pra mim? Sabe quem tá falando com você, rapaz? Aquele que vai determinar se você vai morrer ou se você vai viver. Olha bem, achava melhor você falar comigo, porque eu determino a vida e a morte para você. Jesus abriu a boca e falou assim, nenhum poder você teria se de cima não te fosse dado. Mas olha só, é uma metáfora e um paradoxo ao mesmo tempo. O que ele quis dizer com de cima? Que Pilatos entendeu. Não, Pilatos não era um homem temente a Deus. Olha bem, quando para Pilatos entender essa frase, você não teria nenhum poder se de cima não tivesse dado. O que ele achou que Jesus estava falando? Que o poder dele veio de quem? De governo. De quem? Maior. De quem? Do herói. Não, ele era César. Mas na verdade o Senhor estava usando o quê? Um paradoxo. Ele estava falando de Deus. Pilatos entendeu, você não tem nenhuma autoridade se César não tivesse te dado. Ok, isso está certo. Mas ele não estava falando isso. Ele falou para Pilatos entender isso, mas na verdade ele falou, meu pai te colocou aqui.
Tanto que ele fala, o maior pecado não é nem o que você está fazendo. Você é uma figurinha perto do que Deus falou. O maior pecado tem quem me entregou a você. Quem me entregou, esse sim, esse está literalmente frito diante do Pai. Então a autoridade, de uma forma ou de outra, ela será visitada. E por que nós estudamos isso hoje com relação à consciência? Para que vocês tenham consciência, irmãos, de que o Senhor nunca abandona o seu povo. Ainda que pareça o que a Bíblia fala? Breve. Qual é a palavra? Contrária. Ainda que pareça o quê? Qual é a palavra? Ainda que a nossos olhos pareçam tardio. Ou seja, que pareça que esteja demorando, Ele visitará o seu povo. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos lá. Está vendo, João, o Isaías 10? Eu gostei, eu prendi ele até o final. Entendeu? Por isso, pensa bem, Beth, se vai ter um ai, por que vocês acham que Deus pediu para você orar e interceder por eles? Porque o fim deles, olha, é aquele abominável, é aquele eterno, entendeu? Então tomara que sejam visitados pela compaixão de Deus. E acredito que muitos homens ainda desses que cometem mal vão se arrepender. Acredito, porque o arrependimento não pertence a mim. O arrependimento não pertence, ninguém é dono do arrependimento. Ninguém é dono do lavar regenerador de Deus. Ele concede àqueles que realmente se arrependem de seus pecados. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu nome, glorificado e enaltecido aquele que vive e reina para sempre. Meu Pai amado, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por essa escola. Senhor meu Deus, sabemos a dificuldade que é tentar, Senhor meu Deus, colocar nas palavras naturais desse mundo aquilo que é espiritual de tua parte, mas o Senhor concede aos nossos lábios a condição que é concedida pelo teu Santo Espírito, Pai Santo, de expressarmos, segundo a tua vontade, a tua verdade, Pai. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. A cada domingo que passa, Pai Santo, nós nos somamos, Senhor Deus, no aprendizado daquilo que tu queres nos conduzir, Pai Santo, e coloca na nossa mente que a nossa consciência não seja afetada pelas injustiças desse mundo, mas que nós venhamos a cumprir aquilo que aprendemos hoje, Pai Santo. Não permitir que haja um convencimento no nosso coração de que somos justos, que não merecemos as coisas que estão acontecendo nesse mundo, Pai Santo. Sim, nós merecemos porque vivemos nele e fazemos pecaminosamente o uso dele, Pai Santo. Então, em nome de Jesus Cristo, purifica a nossa mente com entendimento e dá-nos paciência, Senhor meu Deus, e vigor de agir no nosso caminho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus.